Olá, eu me chamo Helena Soares, sou uma das sócias fundadoras do grupo das Economistas Sinceras. Nós temos um curso de treinamento de finanças que ensina a questão orçamentária, planejamento financeiro, te ajuda a se expor ao mercado financeiro também, né, de acordo com o teu grau de risco, a investir em ações, em mercado imobiliário, enfim. Nós temos um perfil lá no Instagram, já te pediria que você seguisse a gente. Lá a gente tem bastante dicas quanto à questão financeira, educação financeira no geral. E também toda quinta-feira nós estamos subindo um vídeo novo para o canal. Curte, já me faz essa gentileza, ajudaria bastante. Compartilha com os amigos. Se for importante, salva esse vídeo para ver mais tarde também. E é isso. Bom, hoje o vídeo eu tô querendo gravar de forma um pouquinho diferente do que eu gravo no normal. No geral, eu gravo lá em casa, na minha casa. E hoje vocês estão me acompanhando. Eu estou tendo a honra de ter vocês na minha companhia. Eu tô indo me deslocar para uma cidade aqui próxima, que se chama Tucuruí. Ela fica a 28 quilômetros da minha cidade. E Tucuruí, na década de 80, despontou bastante por conta da construção da barragem hidrelétrica, né? A barragem hidrelétrica de Tucuruí, que está sob a gestão da Eletronorte, e ela distribui energia aí para o Brasil todo. Ela teve um desenvolvimento econômico muito acentuado durante esse período, e ela, né, teve um momento de ápice e depois equilibrou. Com essa situação toda, ela se tornou o centro econômico, fiscal, judiciário daqui da minha região. Então todos os órgãos principais, eles estão localizados lá, né? O comércio é muito forte lá, a questão pecuária, da agricultura. Então se tornou referência para cá, para a região. A cidade de Tucuruí é a cidade mais populosa daqui da região e também é onde se concentram, né, todas essas questões que eu acabei de falar. Bom, e o que acontece? Eventualmente a gente tem que se obrigar a ter que ir a Tucuruí. Eu amo a cidade de Breu Branco, te juro, de verdadeinha e sem querer assim menosprezar Tucuruí. Mas eu só vou para outra cidade só se for extremamente necessário, né? Então, o que eu puder resolver na minha cidade, eu resolvo. Até mesmo a questão do comércio, porque aí termina fortalecendo a questão do emprego, a questão do desenvolvimento na minha própria região. Então, eu costumo consumir as coisas na minha própria cidade. Mas quando não se pode, quando não dá, aí não tem para onde fugir, né? Principalmente nessa questão que te falei há pouco, quanto às instituições, né? Quanto aos órgãos públicos. Como vocês estão vendo, vocês estão me acompanhando nessa viagem, que dura mais ou menos aí entre meia hora, dependendo da velocidade, da coragem do motorista. Eu vou na boa, então demoro mais ou menos 1 hora de tempo para chegar até Tucuruí. E nesse percurso a gente tem, né, a gratidão, eu diria, né, de ver a beleza do Rio Tocantins, né, ver a estrutura da barragem hidrelétrica inclusa. Enfim, é uma viagem bem prazerosa de verdade. Bom, então essa minha viagem, ela tá com um objetivo específico. Eu tô precisando ir a Tucuruí, que como vocês estão vendo, eu tô dirigindo e eu tenho esse carro. Esse carro, ele precisa ser licenciado. Vou explicar uma coisa. Quando você compra arroz, feijão, batom, vestido, uma cama, um colchão, um computador, você já teve uma tributação e você não precisa renovar essa tributação. Porém, quando você compra algum bem que seja mais durável, como um imóvel ou como um móvel, um automóvel, você tem a necessidade e a obrigação de todos os anos, né, pagar uma alíquota, um valor que é para licenciar ou para autorizar a utilização daquele seu bem. No caso do imóvel, né, o IPTU, no caso do automóvel, né, IPVA. Então, existem certas tributações e não tem jeito, gente. A gente não escapa
A gente pode escapar de tanta coisa na vida, só que de impostos e da morte a gente não escapa. Então, vamos fazer a coisa certa. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é pagar os impostos. Isso é, eu poderia optar por não pagar um imposto em cima desse carro aqui. Bastava que eu não tivesse o carro. Mas já que eu quero ter o carro, me é útil, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, viajo bastante, então ele me quebra um galhão. Então eu, tendo o bem, eu preciso andar com ele regularizado. Hoje são 7 de dezembro de 2020. Para quem tem carro, quem tem automóvel, o calendário para se pagar esse imposto, ele equivale ao último número da sua placa. Então, quem vence mês 3 é quem tem a placa 3, mês 4 é quem vence no mês 4, né? Então, aí vai. O último número da minha placa é o número 2. Isso significa dizer que eu deveria regularizar a situação dele só em fevereiro do ano que vem. E se eu atrasar, eu pago multa. E se eu não pagar, meu carro pode inclusive ser recolhido. E aí eu vou ter um problema bem maior. Quando a gente fala da questão da gestão financeira, uma das coisas mais importantes a se considerar é o pagamento das suas dívidas. Você não é obrigado a fazer dívida nenhuma, mas é obrigado a pagá-las. Você não é obrigado a ter bens, mas você precisa andar com ele regularizado. Isso vai fazer com que você, se organizando direitinho, não pague multas, não pague juros por atraso, não perca o bem que você comprou. Então, isso te economiza dinheiro, isso faz com que você poupe dinheiro. Todo mundo sabe disso, né? Que se, por exemplo, você atrasar um carnê de uma loja, você vai pagar multa. Se você pagar atrasado seu cartão de crédito, você vai pagar juros. Isso daí todo mundo sabe, né? Bem, e isso vai terminar virando uma bola de neve se tu não tiveres uma certa organização. Porque além da dívida capital que você tem, você ainda vai estar envolvido com esse pagamento de outras tributações que vão fazer com que uma parte que talvez você quitasse a dívida seja destinada a ter que regularizar essa situação de atraso. Então, eu como economista sincera preciso te dizer isso: paga tuas dívidas em dias. Então isso daí já faz com que você já salve um pouquinho da situação. Independente da situação de tu quereres ou não querer se expor ao mercado financeiro, uma das coisas da questão da educação financeira é a regularização justamente das tuas finanças, é o equilíbrio das tuas finanças. Isso vai fazer com que teu recurso ele renda mais, você consiga utilizar ele de forma mais inteligente, mais sustentável, permita que você tenha outras possibilidades de gastos. Por exemplo, você pode destinar aquele recurso que você está pagando um juro para um botijão de gás, para um conforto, um sofá na tua casa. Dá para pensar um bocado de situação aqui que você pode estar utilizando esse recurso financeiro que você não vai desperdiçar com outras coisas. E isso faz bastante diferença, tá? Agora, uma coisa que pouca gente sabe, e como eu te falei, como eu sou economista sincera, eu preciso te falar. Mas além de você pagar de uma única vez, né, ou adiantado suas despesas, você tem algum certo tipo de vantagem, eu queria te dizer mais um detalhe importante. Existem certos tributos que, se você adiantar o pagamento deles, você também tem mais vantagem ainda. O que seria? Pagamento de uma vez só, aí você já quita o valor, você não vai pagar juros? Não, você tem desconto. E esse desconto, ele é super importante, porque você está deixando de pagar um valor que seria destinado a essa conta normal. Quando você tem um dinheiro na sua mão, você pode escolher então de fazer isso. Você pode se programar, isso que é importante do planejamento financeiro. Você vai se programar para aquela despesa. Existem despesas que elas são sazonais. O que é que significa isso? Você não tem elas todo mês, mas de tempos em tempos elas precisam entrar no teu orçamento. Exemplo,
IPTU, você paga uma vez por ano. Imposto de renda, você paga uma vez por ano. Carro, né, você paga licenciamento uma vez por ano. Matrícula de criança, né, na escola. Enfim, tem um bocado de despesa aí que você pode estar considerando como sazonal, por conta que você precisa... o trânsito. Você precisa efetuar esse pagamento. E é importante que você considere esse pagamento como parte da tua planilha. Eu queria te dizer como é que eu faço e como é que eu administro os meus recursos. Bom, eu somo em uma certa aplicação financeira o valor que eu deveria pagar nessas despesas sazonais. No meu caso, e cada um faz a sua própria dedução, a sua própria configuração das despesas, eu tenho algumas despesas que eu preciso manter de forma eventual, sazonal. Eu preciso manter os reparos do meu carro. Eu não vou fazer reparo no meu carro todo mês, mas eu considero aí um valor que eu vou considerar para pagar esse reparo quando precisar. Eu tenho um outro valor que eu preciso para pagar, que é o seguro do meu carro. Um outro valor que é o documento do meu carro. Um outro valor que eu considero para pagar meu imposto de renda. Reparos na minha casa. Reparos num outro bem que eu tenho aí, que são outras casinhas que eu tenho de aluguel. Reparos também, só esses. Presente de Natal, que eu tenho que fazer essa despesa uma vez por ano para as pessoas que são mais próximas, né? Que não dá para deixar de dar uma lembrancinha, nem que seja uma calcinha ou uma cueca. Mas enfim, cabe no teu bolso, tem que caber no teu bolso, né? E aí o que eu faço? Eu vou poupando ao longo do ano um valor que a somatória de todas essas despesas eu parcelo para mim em 12 vezes. Então, digamos, vamos supor, né, um exemplo. Essas despesas todas vão dar em 3 mil reais. Bom, 3 mil reais é um valor alto para eu ter em mãos naquele momento. Mas se eu dividir em 12 parcelas, eu vou ter um valor um pouco menor. E esse valor menor, eu vou fazendo uma poupança dele. Não te digo caderneta de poupança, tem investimento bem mais interessante. Caderneta de poupança é fria, negão. Então, eu tenho outros investimentos e eu contabilizo aí, eu capitalizo aí nesse investimento esse valor mensalmente. Que quando chega no momento em que eu tiver que pagar essa despesa, ou eu pago adiantado, ou eu pago de uma única vez. Antigamente, meu imposto de renda, eu pagava de 8 parcelas. E quando eu via o juro e a multa por conta desse parcelamento, que o governo não refresca não, o que é que eu ia ver? Um valor bem grande, que eu poderia até pagar uma parcela desse rateamento, né? Dessa divisão. E quando eu tomei consciência de verdade, quando eu virei o jogo ao meu favor, eu paguei de uma única vez. Não tive desconto. Porém, também não paguei nem multa e nem atraso. No caso do carro, é diferente. Se você paga com antecedência, você tem um desconto. Então, por que eu não vou usar esse desconto ao meu favor? A gente está no mês de dezembro, como eu te falei. Mês passado teve a Black Friday, né? Black Cloud. Ok, mas tiveram alguns preços, alguns produtos bem em conta. Como eu já tinha programado a minha despesa de Natal, os meus presentinhos, né, de Natal, o que eu fiz? Eu comprei esses produtos depois de ter pesquisado o valor, se compensavam, se não compensavam. Eu fiz a compra desses produtos já em novembro. E economizei uma boa grana, porque o preço normal desse produto ia estar bem diferente quando fosse em dezembro.
Então, eu adiantando, eu programando essa despesa, a vantagem para mim vai ser muito grande. Porque eu não vou pegar comércio lotado, eu não vou precisar estar naquela muvucada de gente, né? Eu vou poder ter, aí nesse caso, eu evito comprar coisas que precisem de troca, eu já vou bem no jeitinho certo, né? Porque a troca, ela acontece só em 30 dias, então já vejo algo que não precisa ser trocado. Então, eu economizo meu tempo, né? Eu vou otimizar o gasto do meu real, do meu valor econômico, e vou também facilitar muita coisa para mim. Então, como essa questão da educação financeira, ela afeta realmente, diretamente na nossa vida, eu consigo programar essa despesa. Não é surpresa quando chegar lá em abril, meu Deus, tem que declarar imposto de renda, meu Deus, tem que pagar uma nota preta. Isso não é surpresa. Todo ano isso acontece. Então, quem ainda não está se pegando de surpresa, precisa estar dando uma olhada melhor nisso, precisa estar dando uma organizada. Então, não se trata de uma despesa surpresa, né? É uma despesa que precisa acontecer, que acontece todo ano. E se eu tiver programada para essa despesa quando ela chegar, as coisas vão ser bem mais fáceis para mim, porque eu vou poder aplicar o valor que eu já consegui capitalizar, já tive até um certo lucro, né, com esse investimento, e conseguir fazer com que esse dinheiro fizesse o trabalho para mim, né? Então, no momento em que eu tiver que pagar essa despesa, não vai oferecer problema financeiro para mim, porque eu já estou programada, não vai ter que tirar, descobrir, né, um lado para cobrir o outro, porque eu já estou programada para essa despesa. Então, coisas importantes que eu te falei aqui nesse vídeo. Primeiro, a obrigação do pagamento dos seus impostos, das suas despesas. Segundo, a quitação deles em período dentro do prazo, por conta que você não paga juros, você não paga multa, e aí o pulo do gato. Quando você antecipa certos pagamentos, você tem inclusive um descontinho bem interessante. Então, basta com que você programe essas despesas sazonais, né, ao longo do ano, divida esse valor em 12 meses, para que você tenha esse valor no momento em que você precisar fazer o pagamento dele, você tem esse valor à disposição. E eu vou botar lá no perfil do Instagram o valor que eu pagaria para o valor que eu efetivamente paguei nesta despesa. Como eu já estou chegando aqui pertinho, né, já estamos bem próximo aqui do Detran, eu vou me despedindo de vocês, deixando um forte abraço, um rico abraço, e desejando muito, muito, muito que vocês utilizem essa dica de forma a produzir, né, a oferecer para vocês alguma vantagem, que vocês usem sabiamente esta dica, né, porque para mim, quando eu descobri isso, meu bem, fez toda a diferença. Então, forte abraço para todos vocês, tudo de bom e tenha uma boa semana. Tchau, tchau!